A gente vai falar um pouquinho sobre as férias e 13º. Já está chegando a época aí dos pagamentos de 13º, que a primeira parcela acontece agora dia 30/11, a segunda parcela até 20/12 e as tradicionais férias coletivas, recessos de final de ano. Apesar que a gente está vivendo um ano atípico, mas seguindo o cronograma dos calendários, essa é a época que acontece o pagamento dessas verbas. Bom, o que tem de diferente esse ano? Nós temos aí as suspensões e as reduções dos contratos de trabalho, tá? Isso através da MP 936 lá atrás, que virou a Lei 14.020. Como é que vai ficar as férias e o 13º este ano para aqueles empregados que tiveram os contratos suspensos ou reduzidos. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje neste vídeo, então me acompanhem até o final. Vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as férias e 13º nos contratos de suspensão e redução. Se você está chegando agora neste canal, meu nome é Charles Insurance, sou contador, não está inscrito, se inscreva agora. Gostando do vídeo, deixa o like. Como que vai ficar então esses contratos que foram suspensos e reduzidos durante o ano aí de 2020? Através da MP 936, Lei 14.020 e decretos de prorrogação. Como é que vai ficar isso? Bom, então vai ficar da seguinte forma. Com relação aos contratos que foram suspensos, o próprio nome já está dizendo, o contrato foi suspenso. Então ele é congelado para suspensão do contrato. Então não se conta períodos neste tempo de suspensão. Por exemplo, se você teve aí o contrato suspenso por 6 meses para facilitar a conta e você teve 6 meses de trabalho efetivo, então na verdade você vai receber 6/12avos, tanto de 10º ou de férias com um período de aquisitivo completo, tá? Então vamos separar um pouquinho então a questão das férias. As férias é suspensa se você tem um período aquisitivo não completo. A suspensão continua-se contando o período para fechamento desse período aquisitivo, ou seja, só é concedido férias após 12 meses, após o período completo aquisitivo aí. Claro que nós tivemos algumas exceções aí no período de pandemia, mas isso já voltou à questão normal. Tudo bem? Outro exemplo aqui nessa situação é a questão de férias. Se você já tem um período completo e o contrato foi suspenso, você retornando, você vai receber com relação a esse período anterior completo. Tudo bem? Se você não tem o período completo, ele vai continuar após a suspensão para completar esse período. Tá bom? Uma observação com relação ao 13º, que o fechamento dele é de janeiro a dezembro. Se você ficou 6 meses com os contratos suspensos, então o período de suspensão não é contado como avo de 13º. Por exemplo, 6 meses de contrato suspenso, 6 meses de contrato ativo. Então você receberá 6/12avos de 13º no período ativo. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho agora dos contratos de redução, que é um pouquinho mais polêmico. As reduções, relembrando, são de 25%, 50% e 70%. A diferença você recebe pelo governo federal. Bom, onde está a polêmica aqui? Diferentemente do contrato, quando ele é suspenso, você teve o contrato somente reduzido nesses percentuais que eu falei. Como é que então vai ficar o cálculo de 10º e férias para os contratos reduzidos? Tá, vamos fazer a leitura aqui da lei com relação à gratificação natalina, que é o 13º salário. A Lei 14.090, de 13 de julho de 62, no seu artigo 1º, no seu parágrafo 1º, diz o seguinte: a gratificação corresponderá a 1/12avos da remuneração devida em dezembro por mês de serviço
do ano correspondente. De novo, a gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro. Ou seja, ele fala então da remuneração que será devida em dezembro. Se você está com um contrato reduzido em dezembro, provavelmente a sua base de cálculo para as férias será reduzida. Onde está a polêmica aí? Existe um período que você teve redução e outro período não. Então, o cálculo será feito de todo o período reduzido ou parte desse período será feito com salário integral e o outro período será feito com salário reduzido. A lei não esclarece isso. Então, até o momento, não há uma clareza sobre isso, tá? Muitas empresas podem optar por esse tipo de cálculo, fazendo 2 cálculos aí. Nem sei se os sistemas de folha estão preparados para isso, mas é uma situação a se pensar. Seria feito um cálculo do período onde o salário estava integral e do período onde o salário está reduzido, tá? Mas isso a gente não tem base legal. Muitas empresas poderão adotar o que está na lei, fazer aí as férias com o salário de dezembro, ou seja, com o salário reduzido, tá bom? Isso também vai servir para as férias. O que diz então a CLT? A CLT ela diz ali o seguinte, no seu artigo 42, que trata da remuneração e do abono de férias, dizendo o seguinte: o empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. Tá? O que quer dizer isso? Então, no período da concessão das férias, o salário para cálculo vai ser o salário que está sendo recebido. Se é um salário reduzido nos percentuais, também será calculado dessa forma. Isso que está gerando um pouquinho de polêmica, porque como não tem texto de lei claro, pessoas estão entendendo que o contrato mesmo reduzido será feito com o cálculo integral ou usando essas proporções, ou seja, se você ficou com 6 meses com o contrato reduzido, calcula-se 6 meses na redução e 6 meses no valor integral. Tem empresas, tem pessoas que estão entendendo que deverá ser calculado com um salário reduzido, mas isso traz um prejuízo muito grande aos empregados. E existe também a outra linha de raciocínio também, que é pagar sobre o valor integral. Só que isso também acaba penalizando as empresas financeiramente, porque realmente é um período um pouco mais delicado agora de pandemia, onde as empresas estão com um fluxo de caixa um pouco mais baixo. Bom, tá lançado aí esse assunto, tá? Não tem norma definida como que será feito esse cálculo. Provavelmente os sistemas de folha não estão preparados para esse cálculo ainda. E novidades eu vou trazendo aqui para vocês neste canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, muito sucesso e te encontro nos próximos conteúdos. Até lá!